Boa noite, pessoal. Hoje em dia se fala muito em espiritualidade. As prateleiras das livrarias estão cheias de livros que falam sobre a espiritualidade e sobre o benefício da espiritualidade. A medicina tem tratado bastante de como que uma espiritualidade elevada pode trazer benefícios na restauração do corpo. A psicologia tem falado sobre espiritualidade, tem se falado muito. Agora, o que é isso? Quais são as evidências de uma espiritualidade sadia, de uma espiritualidade elevada? Muitos confundem espiritualidade com religiosidade, e a gente tem, nessa jornada com Davi, transitado constantemente nessa mesma estrada com Saul. Saul era um camarada de uma religiosidade bastante elevada, mas depois a gente vai ver que ele tem uma espiritualidade bastante doentia, bastante complicado. Ele era religioso, mas pouco espiritual. Como é que a gente sabe isso? Em 1 Samuel 13, fala de um momento em que Saul ele ia sair para uma guerra. E o sacerdote Samuel demorou para chegar, e ele, como um homem muito religioso, ele não ousava sair para a guerra antes de oferecer um sacrifício a Deus para atrair sobre si os benefícios. Como nós fazemos, né? Eu vou viajar, não, primeiro eu quero parar, quero orar para Deus conduzir a gente na estrada, para não ter nenhum problema. Ele também fez isso, só que Samuel, que era o sacerdote, ele demorou. E aí o que Saul fez? Saul assumiu a postura de profeta, de sacerdote. Ele não era sacerdote, ele era rei. Deus não chamou ele para ser sacerdote, chamou ele para ser rei. Mas ele tomou para si aquela posição e ofereceu um sacrifício a Deus para depois ir para a guerra, como disse na cabeça dele, numa boa. Ou seja, para ele era mais importante sacrificar do que obedecer. E por causa disso, ele recebeu da parte de Deus uma repreensão. Depois a gente vai ver em 1 Samuel capítulo 15, a gente já viu, né? 1 Samuel capítulo 15, quando ele vai para uma guerra e Deus manda ele destruir tudo. E ele não destrói tudo, ele separa o melhor e diz ele para o sacerdote Samuel e para o profeta Samuel, porque Samuel era sacerdote e profeta, ele diz: eu separei o melhor para oferecer para Deus em sacrifício. E aí novamente vem a palavra: mais importante do que sacrificar é obedecer. Ele era um homem de uma espiritualidade bastante comprometida pela sua religiosidade. Achava que a sua religiosidade era espiritualidade. Agora, no trecho de hoje, a gente vê que o religioso, ele não age por convicção, ele age por conveniência. E a gente vai observar o seguinte: já vimos na semana passada que o povo filisteu sai em guerra contra o povo de Israel. E Davi está, inclusive, morando junto dos filisteus. Quando Saul vê os inimigos vindo contra ele com um exército grande, ele tem medo. Ele consulta a Deus e Deus não fala com ele, nem por profetas, nem por sonho, nem por urim. Isso a gente viu a semana passada. E ele fica com muito medo. Então o que ele faz? Já que Deus não fala com ele, ele vai dar o jeito dele. E aí ele procura uma necromante, uma consultora de mortos, porque a necromancia é a, entre aspas, arte de consultar os mortos. E ele vai procurar essa mulher, para que essa mulher consulte a Samuel. E quando ele vai a essa mulher, você pode ler isso no 1 Samuel 18, quando ele vai a essa mulher, a mulher diz: você está querendo arrumar para minha cabeça. Porque o rei Saul, ele já condenou os feiticeiros e os necromantes. E se eu for consultar um morto, eu poderei ser morta por causa disso. E aí ele fala: não, fique tranquilo, juro pelo nome do Senhor, que isso não vai te acontecer. A mulher, que ainda não tinha reconhecido que era Saul que estava lá, ela teme, mas depois ela aceita consultar o morto. E aí ela consulta, e aí faz vir, né, do mundo dos mortos, aquilo que pretensamente chama Samuel. Por que eu falo pretensamente? Porque no versículo 14,
ele fala assim, perguntou ele, fala para a mulher necromante, né? Perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, a necromante, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel. Então o texto bíblico não diz que Samuel voltou do mundo dos mortos para falar com Saul. A Bíblia diz que houve uma manifestação espiritual e Saul entendeu que era Samuel. E aí então ele faz um diálogo e este espírito fala para ele, olha, você já foi rejeitado, Deus já tirou o reino das tuas mãos, que era uma verdade histórica, né? Então até Satanás sabe das coisas que elas realmente aconteceram, Satanás está acompanhando. Então o texto que eu quero ver com você é 1 Samuel 28, do 18 ao 20, que diz assim, como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Samuel estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltavam-lhe as forças, porque não comera todo aquele dia e toda aquela noite. Saul, que está consultando aquele que ele considera ser Samuel, recebe um relatório daquilo que vai acontecer, de que naquela noite ele vai morrer. E ele vai encontrar com aquele mesmo espírito que se revela a ele, que não é Samuel, mas é o espírito do mundo dos mortos. Ele vai se encontrar, porque ele vai morrer e o povo de Israel vai ser entregue nas mãos dos filisteus. E aí qual é a reação de Saul? Diz que Saul caiu estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Quando Saul recebeu a notícia de que ele haveria de morrer, ele ficou apavorado. Uma pessoa com espiritualidade elevada, uma espiritualidade sadia, ela trata com realismo a questão das mortes. Saul, ele paralisou em suas emoções. Ele paralisou. A emoção foi tão forte que ele caiu, ele ficou travado, porque a morte para ele era uma questão que ele não trabalhava. Ele sabia trabalhar com consulta aos mortos, ele sabia trabalhar com, na cabeça dele, né? Sacrifício ao Deus que é o Deus da vida e da morte, ele sabia oferecer sacrifício, tudo ele sabia fazer, mas quando diz respeito a ele e ao impacto da vida dele, ele paralisa. O espiritual, ele pensa no tema da morte, ele não nega. Saul, como não era espiritual, era religioso, ele negava essa questão, ele não conseguia lidar com naturalidade nessa questão. Agora, uma pessoa que é espiritual, ela não só pensa no tema da vida, mas ela pensa no tema da morte. E eu creio, meus irmãos, que aí está a diferença entre a espiritualidade falada dos livros, falado na medicina, falado na psicologia, é que em todos esses ambientes a espiritualidade ela é falada para melhorar a condição da vida. Mas ela não é falada para preparar-se para a realidade da morte. E a morte é uma realidade na vida de todas as pessoas. Lógico, essa não é a única característica de uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual, ela tem muitas outras características. Ela sabe lidar com a sua própria limitação, porque ela sabe que ela não é o corpo, ela é o espírito. Ela sabe lidar com as relações com os outros, a ponto de estender sobre o outro um amor elevado e um perdão elevado. Ela sabe lidar com a questão da vontade de Deus na sua vida. Nem tudo acontece do jeito que ela gostaria,
mas ela sabe que Deus está na liderança, na direção da vida. Há uma série de características, mas esse lidar com o tema da morte é uma forte evidência. Por quê? Porque a pessoa reconhece que a pessoa humana não é só corpo. Então, é quando eu entendo que eu sou um corpo no qual habita o meu espírito. Eu não sou o corpo. O corpo é uma casa para o meu espírito. O corpo é uma forma de expressão do meu espírito. O corpo é uma unidade de manifestação do meu espírito. Mas eu não sou o corpo, eu sou o espírito. E quando eu entendo isso, eu revelo que tenho uma espiritualidade elevada. E por entender isso, eu sei que a morte vai pôr fim ao meu corpo, mas não vai pôr fim ao meu espírito, que o meu espírito, ele tem uma eternidade diante de si. Em resumo, a gente sabe que o pó volta ao pó, o espírito volta a Deus. Por isso a liderança, a maneira como você lida com o tema da morte é uma forte evidência de como é que está a sua espiritualidade. Eu costumo pensar, eu gosto de pensar o seguinte: a vida ela não deve ser pensada do nascimento até a morte. A vida deve ser pensada da morte para cá. Então, uma vez que um dia eu vou morrer, uma vez que um dia o meu corpo vai fenecer, uma vez que um dia o meu espírito volta a Deus, uma vez que esta realidade acontece, então como é que esta realidade deve, voltando para trás, me fazer posicionar diante da vida hoje? Eu sou um homem de quase 60 anos, certo? Eu sei que um dia a morte vai chegar. E como eu sei que um dia a morte vai chegar, isso precisa, de alguma maneira, implicar nas decisões que eu tomo hoje. Por exemplo, vivemos numa sociedade que ela é uma sociedade do culto ao corpo. Culto ao corpo. Cuidado ao corpo é uma coisa, mas a quase adoração ao corpo, como se o corpo estar bem faria com que a minha vida fosse boa, isso é uma tolice. Culto ao corpo. E por que eu digo culto ao corpo? Porque há multidões que vão, por exemplo, às academias ou às pistas de corrida para garantir uma melhor saúde, mas que não se preocupam, por exemplo, numa relação tão disciplinada com Deus. São muito disciplinados nos seus exercícios, nas suas práticas, mas na sua relação com Deus não é tão disciplinado assim. Então, isso é o culto ao corpo. A relação com Deus é menor do que a relação que tem com o corpo. Nós vivemos numa geração que se considera a geração saúde, que você deve comer aquilo que faz bem, tão somente aquilo que faz bem, e se você comer aquilo que vai bem, então você vai ter uma vida boa, mas esquece que o comer não é só o comer material, orgânico, é o comer espiritual, é o comer da verdade de Deus, da presença. Jesus falou sobre isso. Em João 4, quando os discípulos trouxeram para ele uma alimentação, e ele disse: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Então estas pessoas que, por não considerarem o tema da morte de maneira adequada, lidam com o corpo como se no corpo estivesse a sua total bem-aventurança. Então é uma geração de espiritualidade baixa. Não é uma geração de espiritualidade elevada. Agora, você não responde pela geração, você responde por você. E você responde também que, sendo uma pessoa de espiritualidade elevada, você pode influenciar outras pessoas que não tenham somente uma visão horizontal, como se importasse para nós aquilo que é da linha do horizonte para baixo, mas que tenham uma visão vertical, em que a nossa relação com a realidade espiritual, ela é constante e ela é intensa. Então, eu termino perguntando para você, como é que está a tua espiritualidade? Como é que você tem lidado com a temática da morte na sua vida? Isso é o que a gente aprende na nossa jornada com Davi no dia de hoje. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.